o uso do biodiesel e os passos para a transição energética no Brasil. Vamos trazer mais informações sobre isso, mas antes, acompanhe o Paracatu Rural sempre pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, compartilhe os vídeos. Deixe o seu joinha, salve o vídeo e comente também. Vai lá! Agropecuária e sustentabilidade. Foi sancionada, no final do ano 2024, a Lei 14.993, que regulamenta e cria programas de incentivo à produção e ao uso de combustíveis sustentáveis como o diesel verde e o biometano, conhecidos como combustíveis do futuro. Entre outras medidas, a nova legislação também altera os percentuais de mistura de etanol na gasolina, que passará a ter um mínimo de 22% do biocombustível, podendo chegar até 35%. O biodiesel passou a ser acrescentado ao diesel derivado de petróleo em um ponto percentual de mistura anualmente, podendo atingir até 20% em março de 2030. Caberá ao Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, definir o percentual da mistura, que poderá ficar entre 13% e 25%. A Lei dos Combustíveis do Futuro foi um importante passo dado no incentivo às fontes renováveis de energia no Brasil. E essa lei é tema dessa última parte da prosa entre a coordenadora do Núcleo de Inteligência da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Natália Fernandes, com o diretor comercial da Biopower, Alexandre Pereira. No episódio anterior, eles falaram sobre como o Brasil pode ser beneficiado com a produção de biocombustíveis. Neste episódio, a pauta principal são os passos que devem ser dados para a transição energética no país. Muitas vezes a gente vê também o próprio preço do combustível fóssil subindo por outras questões, né, que não estão relacionadas somente com o Brasil, mas aí a gente vê subindo também, e o fato de o Brasil ser dependente dessas fontes, acaba que o consumidor também vê uma elevação do combustível fóssil, né. E outro ponto que é importante a gente ressaltar, que você colocou, esses testes com B100, né, que é quando é 100% biodiesel, mas pela lei do combustível do futuro, a gente está falando de um aumento gradativo. Então, muitas vezes vem da necessidade mesmo que o próprio o país, né, tem assumido também, com realmente participar mais, contribuir ainda mais com essa transição energética, ampliar sua matriz de fonte renovável, e os próprios setores ali de automação, enfim, eles vão também acabar evoluindo para conseguir que estejam participando desse mercado, assim como veio de veículos flex, né? Sim. Então a gente não está falando de já começar com B100, uma transformação grande, mas a gente espera até, como CNA aqui eu falo, que a gente veja uma evolução nesse sentido também e não veja isso como um desafio daqui a pouco tempo, né? Para que tenha uma flexibilidade maior. E muito das questões técnicas, elas são questões de esclarecimento do uso, né? O usuário e quem manuseia os produtos, sejam eles de quaisquer origem, tanto fóssil como renovável, qualquer combustível, tem que ser bem tratado ao longo da cadeia, né? Então, desde a produção, que ela é muito rigorosa, qualificada, né? Nós temos como eu acredito que já disse, que nós temos a especificação de biodiesel mais rigorosa do planeta, é a especificação de biodiesel no Brasil, né? Mas só que até o ponto de abastecimento, até o ponto de carregamento na fábrica, é laudado o produto e a gente garante, né, que ele está dentro das especificações da ANP. E qualquer outro tipo de combustível, depois que sai de uma planta, né, ele deve ser bem tratado também. Então, o veículo que está transportando aquele produto, ele tem que estar em condições, né, de limpeza, sem contaminação ao produto. Depois ele vai para um tanque de uma distribuidora que deve ser também regularmente feito drenagens, limpezas, para que não se contamine o produto que está ali, seja qual for, né? E depois até chegar no consumidor, no posto de combustível ou nas garagens do usuário, né, das transportadoras, das garagens de ônibus, enfim, fazendas. Esse produto deve manter a qualidade ao longo de toda a cadeia até ser colocado no veículo. Porque qualquer que seja o produto, se ele tiver alguma contaminação no caminho ou mau uso, né, ele vai danificar equipamento.
Ele vai se tornar não vai ser um bom combustível, né? Exatamente, independente de qual qualidade. Seja, gasolina, etanol, biodiesel, qualquer um que seja, tem que ser bem tratado, né? Senão ele vai te danificar equipamento. E manutenções preventivas, né? Isso aí é responsabilidade do dono do equipamento, né? Então, assim, e o exemplo disso é o que nós temos dentro de casa, na Biopower, na JBS, a nossa transportadora está usando o produto, né? E ela mantém as características de funcionamento e de cuidado, não só do nosso equipamento que roda com biodiesel, assim como os que rodam com diesel. Então, nós não temos reclamações e índices de problema com combustível no uso, né? Então, porque é tratado da forma correta. Você sabia? O uso de biodiesel pode reduzir em até 74% as emissões de CO2 equivalente, quando comparado ao diesel fóssil. De 2020 para cá, estima-se que foi evitada a emissão de cerca de 26 milhões de toneladas de CO2, equivalente a partir da produção de biodiesel. Em 2024, segundo a ANP, cerca de 142 mil toneladas de óleo de cozinha foram reaproveitados, sendo destinados à produção de biodiesel. Alexandre, eu assisti sua palestra no evento que você participou da CNA, né, sua explanação no evento que teve de agroenergia na CNA, no dia 24 de abril, e lá nesse evento a gente viu bastante também como que a pesquisa tem evoluído, né, tanto a quantidade de matérias-primas para a produção de biodiesel e como a pesquisa, com a fala da Embrapa, tem evoluído suas tecnologias para que essas culturas sejam viáveis de ser implementadas em diversas regiões do Brasil, como substituição ali de algumas culturas de segunda safra, enfim, utilizada como rotação, né, falando mais especificamente de culturas agrícolas, não do sebo bovino, mas a gente vê isso sendo avançado. E aí eu queria, já chegando aqui ao final, que você colocasse a sua visão, o que você enxerga de competitividade do Brasil para o produtor rural, em relação ao que ele vê que tem sido demandado, né, em relação à sustentabilidade e transição energética, e qual o potencial que tem ainda do Brasil expandir as suas usinas de processamento, né, que já tem em várias regiões, mas concentrada mais no sul e centro-oeste. Então, um pouco dessa visão sua de oportunidades aí para o setor e que o produtor pode ficar de olho e aproveitar para que ele se insira ainda mais, ou se ainda não faz parte de uma cadeia que fornece matéria-prima para biodiesel, que ele possa fazer. Independente de ser estimulado também pelo biocombustível, a agricultura no Brasil, e assim a Embrapa tem um papel importantíssimo nisso, ela tem evoluído e melhorado as suas tecnologias, produzido cada vez mais, né? Nós temos 2 safras hoje no Brasil, então significa dizer que a gente usa metade do território, né? Metade do que usava para produzir, né? Então, todo o desenvolvimento, né, com maior variedade de matérias-primas, ele é bem-vindo a todo tempo. Nós vamos garantir, mais uma vez, segurança alimentar, né, e oleaginosas vão ter a destinação para a produção de biocombustíveis. Se você olhar para o lado da pecuária, por exemplo, hoje a gente ouve falar que um boi levava 4 anos para chegar ao momento de abate. E hoje você já tem abate com 2 anos e pouco. Então reduziu, né, o tempo pela eficiência de produção. Pela eficiência de produção, né? Então, e o Brasil, ele é vanguarda. Ele tem vocação natural para isso. Ele hoje é o celeiro do mundo. Eu ouvi da doutora Gláucia, que esteve há pouco tempo na Europa fazendo explanação, para mostrar, né, essa eficiência do Brasil e mostrar, inclusive, essa questão da competição de biocombustível com alimento, que aqui é o contrário, né, estimula, né, o crescimento da alimentação. E na fala dela, ela diz que o Brasil produziu alimentos para a sua população, que é de 200 milhões de habitantes, e mais 2 bilhões de habitantes foram agraciados com a produção de alimento do Brasil, né? Isso só no ano passado. Então, o Brasil está alimentando o mundo já. Ele é o grande problema, na verdade, para os produtores
de lá de fora. O medo deles, né, não é nem criar subsídios lá para que eles consigam competir com a gente. O medo deles é barrar o Brasil para não afetar a produção, fazer barreiras para o Brasil lá fora, né? Então, barreiras técnicas e assim, ninguém segura o Brasil na produção agropecuária e de agroenergia agora também, falando propriamente. A produção de energia também é muito estratégica, né, para um país. A gente viu agora recente, após o conflito entre Rússia e Ucrânia, aquela limitação de petróleo, depois o frio na Europa, que eles, mesmo prezando muito pela sustentabilidade, exigindo mais no caso de países que comercializam, vendem alimentos para lá, eles tiveram que voltar a utilizar mais combustível fóssil, porque eles precisavam do combustível para aquecimento. Então é uma questão estratégica para o país. E aí esse ponto que você colocou é relevante aqui para a gente terminar, de mostrar a importância que não há uma competição, né, entre produção de biocombustível, de combustível de energia, que não deixa de ser, né, essa matriz energética, com alimentos, e sim, ambos são estratégicos para o país. Perfeito. Questão de soberania, né? A gente não ter dependência, né, de importação de energia, né, para mover o país, né? Fazer a produção aqui dentro, gerar emprego, agregar valor aos nossos produtos, né? E alimentar o mundo. Conseguir explorar também essa diversidade, né, que o Brasil Perfeito. acaba conseguindo produzir em diversas regiões, com esse microclima que tem, e com a pesquisa sempre ajudando a levar a cultura para todos os cantos. Todas as vezes que você demonstra generosidade, você cresce na fé. E por que isso acontece? Porque quando você recebe algo e, ao invés de usar em benefício próprio, você usa para ajudar outras pessoas, você precisará depender de Deus para lhe ajudar. Quando você decide ajudar um amigo que está passando por dificuldades em pagar as contas, você terá que aprender a confiar em Deus para prover para você. Se você tem uma quantidade limitada de tempo para cumprir com seus compromissos, mas você para e decide ajudar o seu vizinho, você terá que aprender a confiar em Deus para aumentar o seu tempo e fazer as coisas funcionarem, para que você consiga, então, cumprir com os seus próprios compromissos também. A sua fé é fortalecida quando você depende de Deus nestas situações e confia nele. Você decide orar ao invés de se preocupar e espera Deus cuidar de suas necessidades. Em Filipenses 4, verso 6 diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.